Olá, turma! Começamos mais uma aula e hoje o tema da nossa aula é o comportamento operante. Aqui no nosso próximo slide, nosso primeiro slide, a gente faz uma rápida leitura, relembrando aquilo que nós estudamos no tópico passado, que foi sobre o comportamento respondente, sobre estímulo-resposta. E como também falei na aula passada, esse comportamento respondente ele é de fundamental importância para nós entendermos essa ciência do comportamento. Porém, o comportamento respondente sozinho ele não dá conta, ele não consegue abarcar toda a complexidade do comportamento humano. Importantíssimo para a gente aprender sobre as emoções. Contudo, não dá conta de toda essa complexidade do comportamento humano. Tá? Então, hoje nós vamos estudar um outro tipo de comportamento. Nas aulas anteriores, estudamos o comportamento respondente, estudamos um comportamento onde havia uma alteração no ambiente, e essa alteração no ambiente iniciava uma resposta, que era uma mudança nesse organismo. Agora, a gente vai estudar um outro tipo de comportamento, o comportamento operante, aquele comportamento que opera no ambiente. Tá? Então, esse termo comportamento operante, ele foi cunhado pelo nosso Skinner. E em português, nós falamos B.F. Skinner, ou somente Skinner, porque o nome dele completo fica um pouco esquisito. É o Burrus Frederick Skinner, que de burro, gente, não tem nada. O cara é top das galáxias, viu? Inteligentíssimo. Então, B.F. Skinner, ele que cunhou esse termo comportamento operante. E aí vamos entender o que é esse comportamento, né? Ele é operante porque ele opera no ambiente, ou seja, ele produz consequências. O que são essas consequências? É aquilo que acontece logo em seguida do comportamento e ele modifica o ambiente. E, por sua vez, é modificado por ele, tá? Numa linguagem de cotidiano, a gente pode conceituar o comportamento como um sinônimo de alguns conceitos. Tá? É natural, da mesma forma que como a gente estudou lá o condicionamento respondente, aprendemos novos conceitos de palavras e de expressões que no nosso cotidiano queria dizer outra coisa. Lembra que a gente estudou sobre o reflexo? E aprendemos que no cotidiano o reflexo tem a ver mais com rapidez, agilidade, refletir alguma coisa, enfim. E aprendemos o conceito de reflexo tanto para psicólogos quanto para fisiologistas também. Da mesma forma, quando a gente fala de comportamento, é natural a gente usar essa expressão comportamento no nosso dia a dia, como, por exemplo, uma ação, uma atividade, um desempenho, uma resposta, uma reação. E também a gente usar expressões como comportou-se bem ou comportou-se mal. Só que comportamento, numa linguagem comportamental, de uma maneira bem simples para nossa compreensão, é dizer que é tudo aquilo que o indivíduo faz, fala ou pensa. E a gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada. Mas, tecnicamente, comportamento é qualquer atividade do organismo, seja muscular, glandular ou elétrica. Tudo aquilo que o organismo faz, fala e pensa, falamos de comportamento. A diferença é que é aquele comportamento que é manifesto e aquele comportamento que é encoberto, que é privado. Privado não no sentido de que é escondido, mas somente o sujeito é que tem acesso, o sujeito que comporta-se é o que tem acesso a esse comportamento, tá? Vamos pensar rápido, e aqui a gente vai para a nossa primeira atividade do dia, viu, pessoal? Uma atividade diferente, vamos fazer essa atividade já na nossa interação ao vivo, tá? O que é que você vai fazer? Você vai pegar agora, não vou dizer que você vai pegar, como você é um estudante muito top, você já está aí com todas as suas apostilas, os seus livros e o seu caderno em mãos, então nem preciso pedir para você pegá-los, né? Eu sei que você já está com eles aí em mãos. Então você vai escrever isso aqui e na interação ao vivo a gente vai debater sobre isso. Pergunta, e nosso slide de hoje está baseado no livro de Gary Martin, Modificação do Comportamento, e também o nosso queridinho de todas as aulas, que é Princípios Básicos em Análise do Comportamento, de Moreira e Medeiros, tá? Vamos lá.
A cor dos olhos de uma pessoa é um comportamento? Piscar é comportamento? As roupas que a pessoa está usando é comportamento? Vestir-se é comportamento? Já na nossa interação ao vivo a gente vai falar sobre isso, ok? Porque agora é atividade assim, ao vivo. Vamos lá. Um dos objetivos, nosso objetivo da aula de hoje, é aprendermos a falar e pensar muito especificamente sobre o comportamento, tá bom? Então, para nós irmos tirando essa visão de comportamento como ação, como simplesmente o agir, como o comportar-se bem ou o comportar-se mal. Então, vamos verificar, vamos treinar um pouco sobre o que é esse comportamento. Eu aperto umas 3 vezes para o slide sair, não vai, gente. Tá. Tirar 10 na disciplina de análise do comportamento ou perder 15 quilos são comportamento? Não, não é um comportamento. Eles são, na verdade, produtos do comportamento. Vamos lá. O comportamento que produz um 10 em análise do comportamento é o estudar produtivamente. Os comportamentos que levam à perda de peso são comer menos e exercitar-se mais. Então, caminhar, falar em voz alta, atirar uma bola, gritar com alguém, todos esses são comportamentos públicos ou comportamentos manifestos, ou seja, eles são visíveis, que poderiam ser observados e registrados por qualquer indivíduo. Isso já foi muito bem explicado, já explicamos várias vezes na aula passada, né? E também a questão sobre o comportamento encoberto ou privado, interno. Tá. Então, vamos lá. Aqui entra eu coloquei essa imagem aqui, que eu acho que eu fico imaginando vocês assistindo, estudando em casa, e achei essa imagem a cara de vocês, tá? Nós aprendemos sobre o comportamento respondente, esse comportamento aqui, estímulo-resposta, aprendemos esse tipo de interação, esse reflexo aqui. Comportamento respondente, o estímulo elicia uma resposta. Ou seja, uma alteração no ambiente elicia uma resposta no organismo. No comportamento operante, a gente vai usar esse aqui, é a resposta e o estímulo, tá? Ele não elicia, ele produz, ele evoca, tá? Então, uma resposta emitida pelo organismo produz uma alteração no ambiente, tá? Só para coloquei esse slide aqui para vocês perceberem a diferença e que pode cair em prova tal qual está aqui. Enquanto o comportamento respondente, uma alteração no ambiente, elicia essa resposta do organismo, o comportamento operante não, o organismo responde, tem essa resposta emitida pelo organismo e ele produz, ele evoca uma alteração no ambiente, tá? Essa alteração, essa consequência é o que vai dizer se o indivíduo, se o organismo volta ou não a comportar-se da mesma forma, aumentando ou diminuindo a probabilidade da ocorrência de respostas futuras, tá, pessoal? Então, o comportamento operante, ele produz consequências no ambiente. A maior parte dos nossos comportamentos produz consequências nesse ambiente. O exemplo aqui, nesse slide, imagine que a gente esteja lá no Comeu Morreu. Saudade do Comeu Morreu. A gente está lá no Comeu Morreu. O exemplo aqui que eu coloquei no slide, que é o exemplo do livro, é o exemplo do saleiro. Mas imagine, estamos lá no Comeu Morreu, comendo aquele cachorro quente, tal, maravilhoso, gostoso, top das galáxias. E eu quero ketchup. Então, ao ponto que eu estendo meu braço, a minha mão e pego esse ketchup, houve aí uma alteração, houve o comportar-se. Tanto essa questão, fui lá, peguei o ketchup, aqui no exemplo do saleiro, eu estendo o braço, que produz a consequência de pegar e de alcançar esse ketchup. Então, teve essa mudança no ambiente, porque o ketchup passou de um lugar para o outro. Eu poderia emitir outro tipo de comportamento verbal. Eu poderia dizer, Mariazinha, Joãozinho, me passa o ketchup. As consequências também viriam. A diferença é que, em vez de estender o meu braço, eu emiti um comportamento verbal. Ok? Tá, alguns exemplos de comportamentos e suas consequências.
que você entenda que a resposta, que é a alteração no organismo, que vamos falar de comportamento. Então, a resposta do indivíduo, o comportamento do indivíduo. O responder, o comportar-se. Então, a resposta, o comportamento. Dizer oi tem uma consequência. Qual é a consequência? Ouvir um olá. Apertar um botão, chegar ao elevador. Girar uma torneira, obter água, fazer uma pergunta, receber uma resposta, fazer o dever de casa, ser elogiado pelo professor, estudar, obter boas notas. Perceba, aqui há diversos tipos de responder, vários tipos de... Aqui há o comportamento, os comportamentos, e aqui as consequências. Essas consequências é que vão dizer se esse comportamento aqui vai acontecer novamente ou se a probabilidade desse comportamento vai aumentar ou se ele vai diminuir. E aqui tem alguns exemplos, existem diversos outros exemplos, tá? Se eu giro a maçaneta de uma porta, a consequência é essa porta se abrir. Se eu estendo o meu braço, a minha mão na aula de análise do comportamento, a professora para a aula, então ela me dá atenção, ela tira a minha dúvida. O comportamento é afetado, ele é controlado por suas consequências. Aqui no slide, as consequências de nossos comportamentos afetam, influenciam de modo, como eu já acabei de falar, que determinam em algum grau se o comportamento que as produzirem ocorrerão ou não outra vez, ou se ocorrerão com maior ou com menor frequência, tá? O sujeito, o organismo, emite um comportamento. Logo após esse comportamento, nós temos uma consequência, produzido uma consequência. Essa consequência ela pode aumentar a probabilidade desse comportamento voltar a ocorrer, ou diminuir a probabilidade desse comportamento não voltar a ocorrer. Tá? Não tem essa de dizer assim, porque teve essa consequência, então esse comportamento não vai mais acontecer. Ou então teve essa outra consequência, isso quer dizer que o comportamento não voltará mais a acontecer. Não, nós estamos falando de probabilidades, ok? O nosso tempo está se findando e a gente continua no próximo vídeo.